quando nós formos falar do adversário, nós temos que orar a Deus, tá, Pai? Nós vamos falar, Pai, do opositor, mas nós pedimos a sua proteção nesse momento, em concordância com a oração do Brendel, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Glória a Deus. Estão me ouvindo aí? Ok, perfeito. Todos estão ouvindo, né? Sim. Eu queria Ok. que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Deuteronômio capítulo 32, né? Nós vamos começar essa ministração abordando o verso 8. Vocês podem abrir em português aí, tá bom? Todos abriram? Glória a Deus. Só me dão ok se vocês abriram a Bíblia de vocês em português. Eu vou passar em hebraico aqui na tela. Deuteronômio capítulo 32, verso 8. 32, verso 8, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só um minuto que eu já vou começar aqui o estudo. Por glória do Eterno. Só um minuto aqui que eu tô pegando o texto, tá ok? Vou passar para vocês aqui que... Só um minutinho que o meu texto, ele correu aqui, ele voltou para Gênesis. Esse texto aqui é muito interessante, tá? Eu vou estar aqui dando uma ampliada em um aspecto muito interessante com vocês. Vocês vão observar que em Deuteronômio 32, verso 8, né, os irmãos vão observar que ali, né, Deus ele dá a admoestação através de Moisés ali, entre o verso 7 e o verso 8. E essa admoestação que Deus dá através do cântico de Moshe, né, fala para os israelitas lembrar dos dias da antiguidade. E esses dias da antiguidade que Deus vai abordar, né, para ali os israelitas, lembrando da questão, né, lembrando da questão de quando o Altíssimo, né, ele dividia as nações, tá? De quando o Altíssimo dividia as nações. E quando que aconteceu essa divisão que é referente ao Altíssimo dividiu as nações, né? Ele dividiu as nações quando houve a questão dos zigurate, que seria a Torre de Babel, né? Onde o povo estava buscando ali alcançar o céu. E essa expressão de alcançar o céu ali está se referindo à idolatria, né, à adoração dos astros, né? E ali fala que Deus confundiu as línguas, né? E permitiu que o povo, né, ele fosse dividido, né? Eu tinha separado o texto aqui, só que o meu texto correu. Eu ia ler para vocês agora aqui. Mas quem quiser estar lendo em português aí até eu achar o texto aqui, fica à vontade. Eu queria que se alguém pudesse ler para mim o 7 ou 8, para que as pessoas entendessem a linha de raciocínio que a gente vai entrar aqui. Alguém pode ler? O Brandel pode ler? Até eu achar o texto hebraico aqui. Algum irmão aí pode ler? Participar, pessoal? Devarim 32, 8. Lê o verso 7 primeiro, pastor Gerson, por favor, verso 7 primeiro. 7. Lembre-se de como foram os dias antigos
Pensem sobre os anos de todas as eras. Perguntem a seu pai, ele dirá a vocês, e também o farão seus líderes. Eles darão a vocês as informações. Quando Elion concedeu a cada nação sua herança, ao dividir a raça humana, ele distribuiu as fronteiras aos povos de acordo com a população de Israel. No entanto, a porção de Adonai era seu povo. Jacó, tornou-se sua herança. Muito bom, muito bom. Esse texto aí que o pastor Gerson leu está em concordância com o texto em hebraico, tá? Que eu tinha separado aqui, mas o PDF que correu. Estou tentando achar aqui. E qual que é o intuito desse estudo, né? Aqui na Bíblia hebraica, que eu estou procurando aqui, fala que Deus, ele, naquele momento que ele dividiu as línguas ali, depois do dilúvio, ele deu a porção da sua herança aos filhos do homem, né? E dividiu isso sobre os Binei Elohim, né? Aliás, os Binei Israel, né? Aos filhos de Israel também. Então, ou seja, qual que é o intuito desse estudo, passar para os irmãos aqui, né? Nós vamos abordar algumas coisas, algumas questões sobre o aparato crítico também, né? Que dá para a gente observar, né? Que é algo bastante interessante, nós vamos estar abordando, né? E vocês vão ver que na Septuaginta, quando a gente vai dar uma lida aqui, na Septuaginta está diferente. Quando eu fiz algumas consultas no BibleWorks aqui também, nós vemos que ao invés de Benei Israel, né, quando a gente pega aqui na Septuaginta, está a expressão Angelus Tel, né, e essa expressão Angelus Tel significa mensageiros de Deus, né? Quando você pega alguns textos de Qumran também, perdão a tosse, quando você pega alguns textos de Qumran, você vai observar também que possui também essa mesma, e no caso de expressão, alguns fragmentos de outros textos em grego, você vai observar também que tem essa expressão Angelus Tel. Quando você pega o Códex de Alepos, né, que também está no BibleWorks, que é um manuscrito do Mar Morto, que é 1250 anos mais antigo que esse texto maçorético, que eu estou aqui zapeando na tela para vocês. Vocês vão observar esse aspecto. Está a expressão também Binei El, né? Ou seja, filhos da divindade. Binei El, filhos da divindade. Mas no texto maçorético é o único texto que aborda essa expressão, né? Binei Israel, né? Que a porção foi dividida das nações junto com os filhos de Israel. O que mais me chamou a atenção, que eu estou querendo abordar para vocês nesses aspectos aqui, né? É a questão de a Septuaginta ter colocado Angelus Tel, né? Ou seja, mensageiros de Deus, né? Ou seja, tinha-se um entendimento antropológico no século III a.C. que esses filhos de Israel, né, eles eram também conhecidos como, né, mensageiros de Deus, tá? Isso é algo muito importante que eu quero abordar com vocês aqui, tá bom? Eu achei aqui o verso 8. Achei aqui o verso 7 e 8. Vou ler o verso 8 aqui, ó. Aqui no verso 8 nós temos aqui a expressão aqui, né? Behanehel, em herança. Em herança, Behanehel, né? Significa em herança. Né? Behanehel, em herança. Elion, o Altíssimo. Em herança, o Altíssimo. Goim, nações, né? Em herança, o Altíssimo nas nações, né? Nas nações. Berra, né? Ou melhor aqui, é isso, Berra, Fe,
Erim, Du, Behaferindu, dividiram perante, né, Binei Ada, perante os filhos de Ada, né? Essa palavra Ada aqui pode ser homem ou Adão, né? Perante mas nesse contexto aqui está mais em concordância os filhos de Adão, Binei Ada. Tá? Então isso é muito importante você observar. Yatsev, né? Yatsev. Aqui Yatsev Gevelot, Yatsev Gevelot, né? Deu, né? Deu a Yatsev, ou seja, como se ele tivesse passado a porção, né? Gevelot, e deu a porção dos seus termos. Aimim, aos povos. Lemispar, né? Perante o número, aqui, ó, Binei Israel. Aqui está no caso, é no texto massorético, tá Binei Israel. Esse texto aqui no Códice de Alepos, eu não tenho amostra aqui, porque eu não consegui compartilhar a tela do BibleWorks aqui para vocês, mas o Códice de Alepos você vai encontrar, ao invés de Binei Israel, vai estar Binei El, né? Filhos da divindade, que se referindo ao povo de Deus. Eu vou mostrar aqui na Septuaginta. Vou mostrar aqui na Septuaginta. Para os irmãos. Septuaginta, deixa eu pegar aqui. Abrir aqui na Septuaginta, verso 8. Só que eu vou pegar aqui o final do versículo, tá bom? O grego ele é igual ao português, ele é lido da esquerda para a direita. Deixa eu ver o verso 8 aqui. Eu não vou ler inteiro, tá? Para poupar tempo. Mas aqui no final do versículo, aqui nós temos a palavra angelos, aliás, angelon, tel. A palavra angelos aqui, que é anjo, está no plural. Anjos, tel. A palavra tel aqui está na forma possessiva. Anjos de Deus. Ou seja, os filhos de Israel aqui, na Septuaginta, eles são vistos como anjos de Deus. Ou seja, quando você entende que no período intertestamentário, onde houve a tradução desse texto para o grego, se entendia que os filhos de Israel eram chamados de mensageiros de Deus, isso aqui vai trazer uma cosmovisão muito interessante referente ao Novo Testamento, ok? Então isso é um fato que é muito importante nós abordarmos. Eu vou entrar aqui em outra parte do manuscrito. A parte do manuscrito, deixa eu ver se eu acho aqui. Entrei aqui outra parte do manuscrito, que eu achei muito importante nós abordarmos aqui também. Os irmãos que puderem estar abrindo no livro de Jó, Jó capítulo 1. Tá? Aqui nós estamos em Jó capítulo 1, no verso 6. Tá? O hebraico é lido da direita para a esquerda aqui, ó, o verso 6 apareceu aqui. Ok? Temos aqui a expressão vai rir, né? E houve Rayon no dia vai a vou, ou seja, em um dia vai a voo, vieram, né, vieram Binei Ha Elohim,
os filhos de Deus, que Binei Elohim, os filhos de Deus, Lehi, Lehi, Tsev, Lehi Tetsev. Essa expressão aqui, Lehi Tetsev, significa para se apresentar al Adonai, sobre Adonai. Aqui temos o tetragrama. Vê se apresentar os filhos de Deus sobre Adonai. Vaiavô. E veio Gan também, Ha-Satã, o opositor, Betorran, aqui no final do verso 6, Betorran. Betorran significa literalmente dentro deles, né? Então, ou seja, em português, tá, fala que veio entre eles, né, Ha-Satã, mas temos aqui a expressão Betorran, né, que é a mesma expressão que você vai encontrar em Êxodo 25, verso 8. Betorran significa literalmente dentro deles. Então, a pergunta que fica esse texto aqui, a gente vai tentar solucionar ele juntos. Esses filhos de Deus aqui, eles eram anjos de luz ou eram pessoas? Por quê? Porque está dizendo que o opositor estava dentro deles. E essa expressão Benei Elohim, né, essa expressão Benei Elohim é muito interessante porque essa expressão Benei Elohim, ela pode conotar seres humanos e também pode estar conotado anjos de luz, né? Mas um anjo de luz pode receber o opositor dentro deles, né? Será que eles podem receber? O que dá a entender aqui que esses filhos de Deus aqui vieram se apresentar sobre o tetragrama e dentro deles estava o opositor, né? Mas o que vai dar mais ênfase a nós entendermos esse aspecto aqui é o verso 7 aqui, ó. Entramos aqui no verso 7 de Jó, né? E lembrando que Jó tem um hebraico mais difícil da Bíblia, tá? A questão gramatical aqui não é muito fácil, mas Deus deu graça. Vaiomer, temos aqui o vav conjuntivo, né? E o verbo amar no imperfeito aqui. Vaiomer. Só que esse vav aqui, nesse contexto, ele pode ser o vav conversivo. Se o vav aqui se torna conversivo, né? A expressão iomer aqui não se torna disse, mas edis. Como está conotado ao tetragrama, né? Então, pode ser edis, Adonai, que é o tetragrama aqui, ó. O tetragrama está aqui. El Ha-Satã, para Ha-Satã. Miaim. Miaim significa literalmente de onde? De onde? Tivô. Miaim Tavô. De onde vens? Né? Deus pergunta para Satanás. De onde vens? Vaian. E responde. Ha-Satã. Responde, no caso, Ha-Satã. Temos aqui a partícula et. Né? Se eu for levar para o nível Sold aqui, né? Ha-Satã, ele responde através do Aleph Tav. Se eu for levar para o nível Sold, depois a gente vai comentar sobre isso. E o Aleph Tav representa Yeshua. Ha-Satã responde através do Aleph e o Tav, né? Aqui seria um pronome que acusa objeto de direto, que geralmente não tem tradução para outro idioma. Respondeu Ha-Satã et Adonai, para Adonai, através do Messias para Adonai. Vamos entrar aqui.
Vaiomer e disse, meshut, meshut. Essa expressão aqui, meshut, significa derrodear, tá? Derrodear. Mas não é um simples rodear. Essa expressão meshut aqui, nas línguas mais antigas, no ugarítico, meshut significa de perambular, né? Ele veio de perambular, baretz, na terra, ele veio de perambular na terra, tá? Ele veio de perambular na terra. Continuar o versículo aqui. O mi, ri, ti, haler. O mit haler, né? Aqui o verbo halar, o verbo andar, está no tronco verbal itpayer, né? Forma reflexiva intensiva, né? O mi, ri, ti, halar, ba, e de andar por ela, né? O mais interessante é que esse verbo ralar aqui, estando no tronco verbal itpayer, né? Ele traz uma expressão interessante das línguas antigas. Por exemplo, se você pega alguns textos em ugarítico, você vai encontrar essa expressão, né, que você encontrou aqui, né, de rodear e de perambular na terra e andar por ela. Os reis, os antigos reis, né, da época de Abraão, quando eles queriam sondar o seu reino, eles utilizavam essa expressão que está aqui nesse texto, tá? Ou então, quando eles mandavam um representante do rei, também se usava essa expressão. Então, por exemplo, essa expressão que está aqui, ela pode ser usada tanto para alguém que para um rei que está avaliando, né, a sua terra, né, e também para um representante dele que está avaliando a terra. O que eu posso interpretar aqui nesse texto? Tá? Que esses Bnei Elohim, que representava, que eram os filhos de Deus, estavam com Satanás dentro deles, né? Estavam perambulando pela terra, né? E andando nela. Para quê? Para sondar ela e trazer resquícios sobre ela para o rei, que seria o tetragrama, né? E por que Satã estava sobre eles, né? Se nós tirarmos a caixa de Perseu da visão convencional, que Satã ele é um operário do Eterno, né? E nós sabemos que aqui os filhos de Deus, sendo anjo ou não, né? Vamos trabalhar com a possibilidade de ser anjos, que estavam com Satã dentro deles. Vamos trabalhar com essa possibilidade. E eles estavam rodeando a terra e passeando por ela para sondar a terra. Eles encontraram quem? Jó. Né? Jó. E quando eles vieram conversar aqui com o Eterno, com o tetragrama, o próprio Deus fala assim para Satã: observaste o meu servo Jó? Né? E aí começa o diálogo. Viu-se que o homem justo, tal, e Satã, que estava nos Elohim, nos filhos de Deus, eles quis fazer o quê? Ele quis fazer um papel de promotor. Queria arrumar um pretexto para acusar Jó, né? E qual que seria esse pretexto? Mas você tem abençoado ele. Se você tirar as coisas dele, será que ele vai ser uma pessoa justa, né? Então, por exemplo, o que eu pude observar nessa expressão aqui, que o que nós aprendemos até mesmo com os estudos da Roberta, Deus, ele trabalha de uma forma pluralizada.
no seu reino, né? E ali ele resolveu provar Jó, né, no sentido se poderia se obter uma acusação nele, né? Então, ou seja, eu quis mostrar para os irmãos que esse termo Bnei Elohim também, ele pode ser dado a anjos, mas também pode ser colocado a pessoas. E esses Bnei Elohim, eles eram o quê? Tanto pessoa quanto anjos de luz, eles eram o quê? Mensageiros do Eterno, né? Por isso que você vai encontrar a expressão Angelon Tel, né? Que significa anjos de Deus, né? E você encontra várias passagens no Novo Testamento por exemplo, eu vou dar um exemplo de 2 Coríntios capítulo 12, que fala que nós iremos julgar os anjos, né? E muitas pessoas interpretam esses anjos como anjos de luz. Como que vamos julgar os anjos se eles têm que obedecer a Deus, né? Eles vão ser julgados por quê? Qual que seria a infração desses anjos? Né? Aqui é uma pergunta para a gente estar solucionando, né? E eu vou passar para outro texto aqui do manuscrito também. Um outro texto daqui. Agora a gente vai para Brit Hadashah. Deixa eu sair aqui desse manuscrito. Deixa eu encontrar aqui o... Interessante aqui. Uns aspectos que eu vou abordar. Aqui eu estou em 1 Coríntios 13. É um texto que todos conhecem, né? Aqui esse texto fala, mesmo se eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, sem amor eu nada seria, né? É um texto que todo mundo não conhece, né? Então, aqui começa Eon tais glo sais, né? Ainda que as línguas, né? Ainda que falasse línguas, tom, antropon, essa palavra antropon, ela pode ser homens, aqui está no plural, homens, e pode ser também humanidade. Ainda que eu falasse a língua da humanidade. Lalokai, e dos tom, angelon, e dos anjos, né? Esses anjos aqui, o que seriam esses anjos aqui de 1 Coríntios 13? Né? Para nós entendemos aqui, nós temos que entender o contexto, né? Paulo envia a epístola aos Coríntios, né? E nós sabemos que a igreja dos Coríntios era uma igreja problemática, né? E nós sabemos que Paulo, como um hebreu, né? Como um judeu, ele era considerado um mensageiro, né? De Deus, né? E ele falava a língua dos anjos. O que seria essa língua dos anjos? Né? Seria o hebraico, né? Vendo por outro viés teológico aqui. Seria o hebraico. E qual que seria a língua dos homens? Ou da humanidade? Né? Se não tivesse o agape, que seria o amor incondicional, ele nada seria. Então, ou seja, o que eu queria trazer para os irmãos sobre esse estudo, né? Geralmente esse verso aqui, ele é passado na teologia normativa para falar do dom de línguas. Lembrando que para os irmãos aqui que eu creio no dom de línguas porque eu tenho esse dom. Não estou querendo descredibilizar isso. E o assunto também não é nem esse. Mas eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos para um outro viés interpretativo, né? De você observar o Novo Testamento e observar que nem sempre a expressão angelos está se referindo a anjo de luz, né? E a Septuaginta, ela trouxe esse aspecto ali, né? Muito interessante para a gente do grego, né?
Então, ou seja, se eu sou o apóstolo Paulo e envio a carta aos Coríntios, e eu tenho, e os coríntios têm esse conceito que o povo hebreu, eles são mensageiros de Deus perante a fé, né? Então, por exemplo, se eu recebo essa expressão aqui, ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Ou seja, o que eu iria entender? Eu iria entender que seria língua estranha, da forma que nós entendemos hoje, ou que seria o idioma hebraico. Mesmo que eu falasse o hebraico, que é a língua dos mensageiros, ou dos homens, se eu não tiver um amor incondicional, que é o agape, né, eu nada seria, né? Então, ou seja, esse texto aqui, ele está gramaticalmente mais nesse conceito que eu estou passando aqui, do que no próprio conceito convencional a qual nós temos e entendemos desse texto, tá? Então, isso é um fato que nós temos que atentar. Alguns outros aspectos que eu queria ver com os irmãos também, né? Esse estudo aqui, ele foi baseado mais nesses aspectos para a gente, mais nesses aspectos, né? Só um minutinho. Uma coisa que eu queria abordar com os irmãos, que eu acho muito interessante, é o quê? A gente observar esses aspectos que nós passamos, né? Segundo o aparato crítico que eu trouxe da Bíblia hebraica ali, né, sobre a perspectiva de Bnei Israel, que só tem no texto massorético, muitos pesquisadores creem que foi um texto acrescentado pelos escribas ali para que não houvesse, né, um tipo que tentasse ocultar que o próprio Deus vivo de Israel, ele permitiu Deus às nações, né? Tem pessoas que têm esse entendimento quando observa a Massorá, né? E sobre a questão do texto crítico que foi colocado em pauta. Mas o que temos que entender? O povo de Israel sabe que Deus permitiu às nações andar no seu próprio caminho, né? Inclusive, esse pensamento está expresso em Romanos capítulo 1, que Deus permitiu que os homens andassem nos seus próprios desejos, né? E também está lá em Atos capítulo 14, né? Quando eles chegam em Icônio, que ali tentam chamar Paulo e Barnabé de um de Júpiter, outro de Mercúrio ali, né? E eles fazem milagre ali, e Deus, o pessoal tenta oferecer sacrifício, e Paulo fica desesperado, não, nós somos homens igual a você. E fala no verso 16 o quê? Que Deus permitiu que cada um andasse no seu próprio caminho, mas nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, né? Então, ou seja, é aquilo até que o próprio Mateus ensinou já, né, para conosco, ou seja, em maldição, o homem ter se desviado dos princípios da fé, Deus permitiu a idolatria, né? E o conceito de nação significa o quê? Quando existe uma cultura, uma língua e o credo, né? E Deus permitiu esse credo. E o mais interessante é que o conceito bíblico real de idolatria é um conceito que funciona da seguinte forma. As pessoas começaram a observar o sol, viram ali o poder que o sol tinha, que exercia sobre a agricultura, sobre, né, o planeta Terra ali, né? E as pessoas começaram a adorar o sol. Só que, por exemplo, o sol, ele é uma criatura, ele não é o criador, né? Mas existe uma força oculta que vem de Deus que rege o sol. E se eu adoro a criatura, o sol, como se fosse Deus, em maldição, Deus permite que aquela força oculta que rege o sol seja o meu Deus, né? E eu vou estar invocando o quê? Um pneuma acatarton. O que é um pneuma acatarton? Você vai encontrar essa expressão pneuma acatarton no Novo Testamento como espírito imundo. Espírito imundo, né? E essa palavra grega acatarton é a mesma palavra que você encontra em Levítico capítulo 11,
quando que tange a questão de carnes impuras, né? E essa palavra akatarton significa algo que você tem que se abster de ter contato. E eu achei isso muito interessante, ou seja, a palavra akatarton significa algo que é inapropriado para você. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela invoca uma força oculta e ela toma posse de uma força oculta que não foi apropriada para ela, mas foi apropriada para outra coisa, aquela força que ela invocou se torna um espírito imundo para ela, né? É um espírito que vai servir aquela pessoa, vai com poderes sobrenaturais, mas vai trazer maldição àquela pessoa por ela invocar algo que não é apropriado para ela, né? Então, por exemplo, tem esse aspecto que é muito interessante para nós abordarmos. Então, ou seja, esse estudo que eu trouxe aqui, eu já falei para vocês que eu não iria bater o martelo, né? Eu trouxe aqui as problemáticas. Eu vou entrar em outros aspectos aqui com vocês, mas de tudo que foi falado aqui, eu queria já ouvir a opinião de vocês para a gente solucionar aqui os problemas juntos, tá bom? Vou deixar já as oportunidades. Estão me ouvindo aí? Sim, pastor Castro, estamos Tá. ouvindo. Rapaz, para mim foi pérola. Essa aí de Deuteronômio 32, 8, foi pérola. Nunca tinha lido e nem ouvido nada a respeito, Muito bom. como trazido aqui. Muito bom. Então deu um panorama totalmente diferente daquilo que a gente está habituado a ouvir, a ler. Uma nova perspectiva aí, muito interessante. Muito bom. Por isso, pastor Gerson, que eu trouxe a problemática e não bati o martelo, por quê? Porque eu sei que vocês são estudiosos, né? E até mesmo para a gente solucionar esses aspectos, eu usei Deuteronômio 32, verso 8, para mostrar o aparato crítico que existe ali entre os manuscritos. E depois eu trouxe para Jó. E por que eu trouxe para Jó? Para você ver que o termo Bnei Elohim, né, pode ser mensageiros de Deus, né, como anjos, né, e ali você pôde observar que existe, é como se fosse o tribunal do Eterno reunido ali, né, para observar Jó, né, porque dentro de um tribunal existe o promotor, que seria o opositor, né, ele tem a função de promotor de acusação, e também existe ali uma Suprema Corte ali que observa os nossos atos, né? E deu a entender que Deus queria provar Jó ali, né? E observou a terra através de seus representantes. Eu tive essa percepção que eu achei muito interessante, que muitas vezes em português nós não observamos. E a questão de eu trazer esse texto para 1 Coríntios capítulo 13 é para vocês observarem que em grego está a mesma expressão que está, né, em outros textos aí, né? Por exemplo, de mostrar que o termo antropon, que pode ser homens ou humanidade, né? E o termo angelos, né, que está no plural também, pode estar se referindo aos mensageiros, que seria o povo de Israel. E perante o contexto, não foge, né? Por isso que eu trouxe essa problemática, mostrar para os irmãos. Eu não entrei, eu ia abordar o texto de Judas, e também eu vou trazer o estudo também, que eu vou abordar o texto de Judas, sobre o termo angelos, e também vou abordar o livro de 1 Pedro, e vou mostrar para os irmãos que os mensageiros que foram levados como espírito em prisão ali, né, na minha humilde opinião, está referindo ao principado de Coré, Datã e Abirão, né, que foram engolidos pela terra ali. E eles eram o quê? Angelos. Eles eram mensageiros,
de Deus, como povo de Israel. E quando você aborda ali 1 Pedro, que eu vou trazer esse estudo em detalhes para a gente estar comentando aqui entre nós, é uma vertente, lembrando que eu não estou batendo martelo, é uma vertente. Quando fala que eles foram levados até o Tártaros, né? Ali em 1 Pedro dá a entender que está se referindo aos da ordem de Melquisedeque, né? Porque a tradição judaica vê a palavra Babel, né? Como Bavel em aramaico significa portal de Deus, né? E Bavel em hebraico significa confusão, né? Mas a tradição diz que quando o dilúvio começou a se dispersar, como se naquela região baixa do Iraque ali que ficava Bavel, foi ali que a água escoou, né? E os mensageiros ali que foram mortos, eles foram engolidos por ali também. Então tem todo um estudo em cima disso que é bem interessante, né? De nós entendermos a amplitude bíblica de uma forma diferente. E é claro, tem o texto de Apocalipse que eu não trouxe hoje, por quê? Porque o dia que eu trazer a problemática de Apocalipse, capítulo 12, sobre a terça parte dos mensageiros, eu quero trazer só Apocalipse, porque ali vai ter várias revelações, e vamos trazer o intertexto daquele texto ali, que é muito interessante. Muito bom, pastor Kester, muito bom. Muito enriquecedor. Glória a Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa aí para a gente trazer mais alguns detalhes? Brendel. Pastor Kesto, shalom a todos aí, irmãos. Shalom. Shalom. Estou com um livro aqui nas mãos. Pode falar. Para compreender os manuscritos do Mar Morto. E o autor é Herschel Shanks, o nome do autor. É uma coletânea, né, que ele fez. E esse Bene Ha Elohim que o senhor está falando, eles estão comentando sobre o fragmento do Deuteronômio, né, do capítulo 32, do verso 8, justamente esse que o senhor está falando aí, em hebraico. E aqui, a expressão no manuscrito é filhos de Deus. Isso mesmo. Aí a problemática aí, porque não poderia ser filhos de Israel, porque uma vez que não existia, vamos dizer assim, Israel ainda, quando houve a separação ali. Exatamente. E aí ele vai falando dos outros idiomas da época, de outros povos, de outros achados, né? E eles usando essa expressão filhos de Deus, né? Filhos de El, e explicando, do jeito que o senhor explicou para nós aí, falando do jeito que o senhor falou conosco, ele pode se encaixar, ora, para homens e para seres angelicais. Exatamente. Muito bom. É isso mesmo. E o que é mais interessante, o pastor Gerson, você trouxe aí muito bom, você trouxe o comentário do aparato crítico, né? Inclusive, esse comentário está no livro do Dr. Emanuel Tove, né, Crítica Textual da Bíblia Hebraica. Eu não sei se foi esse livro que você leu, agora aí, né, mas também tem esse comentário no livro, né, Crítica Textual da Bíblia Hebraica. E o mais interessante é que os maçoretas, eles trouxeram essa expressão Bnei Israel, filho de Israel. Só que, por exemplo, a expressão Bnei Israel, né, seria uma paráfrase de filho de Deus, porque os Bnei Israel, o próprio Deus chama de Israel de meu primogênito e de meu filho, né? Então isso é algo muito interessante. Agora, por exemplo, a problemática crítica que esse livro que você leu trouxe, que é algo muito interessante, que ainda não existia os filhos de Israel, é verdade. Mas quando Moisés ele trouxe esse aspecto, né, já existiam os filhos de Israel. Então, por exemplo, muitos céticos aí diz que esse texto foi acrescentado, né? Porque nos outros manuscritos você não vai encontrar essa expressão, Bnei Israel,
Mas não se pode bater o martelo que foi acrescentado, por quê? Porque entre cópias e cópias e cópias existe a questão de variantes. As variantes textuais, elas existem, é um aspecto que é bastante abordado sobre isso. Mas o que os israelitas ali entendiam em Deuteronômio 32 como Binei Israel, como filho de, ou melhor, Binei El, né, como filho de Deus, né? Seria um povo que tivesse a natureza de Deus, né? E nós sabemos que os da ordem de Melquisedeque, que antecederam, que o único da ordem de Melquisedeque que sobreviveu ao dilúvio foi a família de Noé, né? No entanto, a tradição diz que Shem, né, ele era considerado, ele era o famoso Melquisedeque, né? Ele passou o quê? Um legado a Abraão. E qual que seria esse legado? Abraão se tornar um Binei El, um filho de El, né? Ou melhor, um Binei Ha-Elohim, um filho de Deus, né? Então, temos esse aspecto também que é muito interessante, né? Seria muito fácil a gente trabalhar só pela lógica e esquecer o nível Sod e falar, esse texto do aparato crítico diz que esse texto foi acrescentado, Binei Israel. Mas não se dá como bater o martelo, porque você vê na Septuaginta a expressão angelotel, mensageiros de Deus, né? Ou seja, dizendo que Deus repartiu a porção da sua herança aos filhos da humanidade e para os termos dos mensageiros de Deus, né? Então, ou seja, mesmo tendo esse aparato crítico, né, não esse texto, essa expressão Binei Israel ali, não foge do contexto, né, na minha opinião, né? Não sei se eu consegui passar para você aqui, que eu estou tentando querer traduzir para vocês aqui o meu entendimento, né? Mas é dessa forma que eu entendo. Por quê? Porque os Binei El, né, são pessoas que têm a natureza divina, né? E os filhos de Israel, eles herdaram essa natureza divina e na questão de sacerdócio também, né? Para o mundo. Então, tem um aspecto muito interessante em cima disso, Pastor Wagner. Muito bom. No caso, esse livro aqui esse autor, a ideia dele aqui é comentar sobre esses achados aí, sabe, de Qumran. Muito bom. E aí ele fala que, com relação ao Deuteronômio, esse aí é a escrita mais antiga preservada, sabe? Uhum. E aí ele vai fazendo a comparação com os povos cananitas e outros povos da região também do Oriente. Porque o povo de Israel, eles adotaram a cultura e trouxeram, além dos nomes, né, títulos que deram para o Eterno, aquela coisa toda, mas a visão que os cananitas tinham igual o senhor falou dos filhos de Deus aí, eles levam também essa palavra que está em Deuteronômio para os gigantes, né? E aí, tanto o povo de Canaã como o povo hebreu, dentro do significado do nome dos Nefilim, que significa aqui os caídos, né? Ou os mortos. A função deles, segundo o autor aqui, é serem eliminados. Para isso, o Eterno enviou o dilúvio. E na tradição, agora, ele comentando aqui também, na tradição, pelos achados de Qumran, o dilúvio destruiria, né? Moisés, Josué e também Davi. Davi daria o fim nos últimos caídos, nos últimos mortos, impuros. O pastor Wagner, é muito interessante esse assunto que você trouxe, porque eu tenho esse exemplar da Septuaginta que eu trouxe aí,
lá em Gênesis 6, verso 4, onde está a palavra Nefilim, né? Nefilim na Bíblia hebraica, você vai encontrar a palavra grega gigantes, né? Só que quando você entra aqui no Bibleworks e pega fragmentos mais antigos da Septuaginta, você não vai encontrar essa palavra gigantes. Você vai encontrar o termo nascido da terra, né? Seria uma expressão genetetogen, né? Que significa gerado da terra. E as versões mais recentes da Septuaginta, do período intertestamentário, colocaram a palavra gigantes. Então, ou seja, que seria uma tradução parafraseada. Seria mais uma interpretação. E porque o termo Nefilim, né, que é o plural de Nafal, significa caídos, né? E tem outros significados também. O próprio Martinho Lutero, a primeira tradução que ele fez para o alemão, ele traduziu esse termo Nefilim como bárbaros, né? Então, ou seja, não está associado a pessoas de alta estatura. Mesmo nós acreditamos que naquela época as pessoas eram mais altas. Eu creio nisso, que elas eram mais altas. Uma estatura mediana de 2,15 metros, 2,20 metros de altura, as pessoas daquela época tinham. Mas esse termo gigantes, para muitos, no caso, para muitos pesquisadores, seria uma interpolação tardia na Septuaginta, né? E sobre a questão desse livro aí, que traz a questão cultural, no caso dos cananeus, né? O termo El, né? Os próprios textos ugaríticos traz o termo El, né? Como o Deus patriarcal que os cananeus criam, né? Porque quando nós estudamos o panteísmo naquela época, né? Abraão e Moisés, eles viveram numa sociedade enoteísta, né? Tem muitas pessoas que falam, ali era uma sociedade politeísta. Era uma sociedade enoteísta. Qual o significado de enoteísmo, né? Eles criam nos deuses intermediários, porque as nações tinham uma crença do Deus remoto, que é citado por Dom Richardson no livro Fator Melquisedeque. Dom Richardson ele vai citar essa mesma questão que eu vou falar para vocês aqui. O Dom Richardson ele fala sobre as nações terem um resquício do Deus remoto, né, em várias culturas, porque você pega os céticos, eles vão falar para você que o politeísmo ele antecede o monoteísmo, e isso é uma falácia. Ou melhor, é uma interpretação. Quando nós pegamos as culturas mais antigas, e Dom Richardson ele fez isso muito bem, nós observamos que todas tinham o resquício de um Deus único e soberano, criador dos céus e da terra. Só que eles adotaram um conceito enoteísta de deuses intermediários, que eles criam que esse Deus soberano, ele não se interferia nos afazeres dos homens. Tá? Então, ou seja, eles criam esses deuses intermediários. E nessa época já tinha esse pensamento. Então, por exemplo, o deus El, que é o deus dos cananitas, tá? Que é o deus patriarcal, ele é chamado de deus patriarcal porque ele era soberano sobre os outros deuses. Mas ele era considerado um deus que não se interferia nos afazeres dos homens, né? Então, ou seja, o relato bíblico seria uma techuvá dessa má interpretação, né, de uma língua similar ao hebraico, que seria o proto-cananeu, que seria a língua o proto-cananita, né, que tem expressões semelhantes. Então, ou seja, quando o Deus El se revela a Abraão, ele se revela como o Deus criador dos céus e da terra. E ele escolhe Abraão para difundir, né, a verdade correta sobre ele. Então, isso é um aspecto muito interessante que nós podemos abordar. E esse livro que você traz aí, o autor, ele tenta falar que os hebreus usaram conceitos cananitas, mas na realidade eles eram povos que eram contemporâneos da mesma raiz semítica, tá?
Então, se você encontra dois povos com raiz semítica afroasiática, eles vão ter uma linguagem semelhante. Eu vou dar um exemplo básico, para nós entendermos. Vamos supor que nós brasileiros que falamos o português, somos o povo de Deus, escolhido por Deus para trazer a verdade ao mundo. E o povo de Portugal é um povo idólatra. Vamos usar a mesma expressão porque compartilhamos a mesma língua. Mas nós que temos o entendimento correto, vamos explicar que aquela expressão que eles usam está de uma forma distorcida. Então tem esse aspecto aí também. Muito bom. Forte isso tudo que o senhor está falando aí, tá? Glória a Deus, pastor Gerson. A Pastor expressão em Gênesis 6, de 1 a 4, o autor aqui também vai pegar esse detalhe que entre a cultura, a história contada ali e os achados que eles sobre o dilúvio, o homem errou, falhou, e principalmente a falha foi ter deitado com esses seres. E por causa disto veio o dilúvio, e mais na frente o autor fala aqui que a pena do homem foi a limite de anos reduzido, porque foi uma transgressão muito grande ter se deitado com esses filhos de El aí. Então, o que é muito interessante que, por exemplo, a expressão que está lá em Gênesis no texto massorético, que é Binei Ha-Elohim, né, que é filhos de Deus, né? Essa expressão significa, literalmente, dentro do hebraico, homens que têm a natureza divina, ou seres que têm a natureza divina. Né? Por isso que muitas vezes é confundido como anjos, né? E a expressão Binei Ha-Adam, filho da humanidade, né? Era dada a pessoas que têm a natureza humana no sentido de caráter, né? Então, ou seja, quando o filho... ali no Gênesis 6, verso 1, fala assim, que quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, né? A palavra hebraica ali está a palavra tovot. Tovot é o plural de tov, que é bom, né? Boas, né? Elas eram boas, tá? Mas ali a palavra tov está sendo utilizada no aspecto sexual, né? E não boas no sentido de pessoas boas, né? Assim. Só que o mais interessante é que a palavra Yafat, né, que a palavra Yafat em hebraico, ela é uma palavra que é utilizada para uma mulher formosa e sensual. O autor não usou essa palavra Yafat, formosa e sensual. Ele usou a palavra Tov no plural, Tovot, tá ali na Bíblia hebraica. E essa expressão quis passar algo muito interessante ali, né? Na questão delas serem mulheres atraentes, né? E depois que eles tiveram filhos e filhas, né? Ali em hebraico diz que eles criaram no caso Geverim, né? A palavra Gever, né? Aliás, Giborim, né? Esse substantivo Gibor, né? Geralmente você vai encontrar essa expressão a Isaías, El Gibor, né? Deus forte. E essa palavra foi traduzida para o português como valentes, né? Mas na realidade a palavra Gibor, que também vem de Gever, que é uma outra expressão para homem, né, em hebraico. A palavra Gever, em hebraico, para homem, significa uma pessoa forte, homens fortalecidos, né? Então, ou seja, que gerou filhos fortes, mas fortes no sentido intelectual e no sentido físico também, né? Então, dá para ter esse entendimento. E falam que
que esses Binei Elohim, eles eram homens, né? Ali está bem claro que eram homens de renome. A palavra renome ali tá a palavra hebraica shemerha, né? Shemerha. E a palavra Shem, que pode ser nome ou fama, né? Ou seja, esses que tiveram filhos com na antiguidade, a palavra antiguidade ali está Olam, né? Que tiveram filhos, né? Com essas filhas dos homens, eram homens de renome, na antiguidade. Então, ou seja, ali está bem claro que eram homens e não seres divinos, né? Como algumas pessoas interpretam, né? Na antiguidade, o que se dá a entender? A tradição judaica, ela utiliza uma base bíblica muito interessante para se definir essa questão. Quando você pega Gênesis capítulo 4, o último versículo, né, fala que através de Sete deu origem a Enos, então se voltou-se a invocar o nome do Senhor, né? A palavra hebraica ali é likro no sentido de invocar, no sentido de chamar. E essa expressão era dada a homens que invocam o nome de Deus, né? Homens que invocam o nome do Senhor, né? Que oferece liturgia de culto. E a tradição judaica diz que essa geração foi uma geração abençoada, que eles foram chamados dos da ordem do Rei da Justiça, né? E o último dessa ordem seria Noé e sua família, né? No entanto, que a geração foi uma geração tão abençoada que um deles foi transladado, que seria, no caso, Enoque. Então, a tradição judaica, dentro desse texto, ela ajuda a trazer uma interpretação para nós entendermos quem seriam esses filhos de Deus aí, né? Que, na minha opinião, seria uma interpretação muito mais sólida, não só historicamente, mas linguisticamente falando, entendeu? Mas respeito quem pensa diferente também. A questão que o senhor levantou aí sobre Benerá Elohim, quando a gente pega o livro de Jó, no capítulo 38 e o verso 7, a abordagem desse título ali está relacionada àqueles que estavam com o Eterno quando ele fundou, ou quando ele criou o mundo. Porque Muito tem um bom. lado sólido, tem um lado forte desse termo, porque nós temos no livro de Daniel mensagens que foram impedidas. Por quê? Como o senhor bem sabe, o Eterno me tirou desse mundo terrível aí, de Kardec e etc. Eu não sabia, não. Lá todo mundo sabe que cada local existe um território, não como Sim. esse que a gente vê na geografia que a gente aprende aí no mapa, mas do ponto de vista daquele que olha do alto, existem demarcações terríveis sobre os países, sobre as regiões. E cada local tem um ser terrível. Sim. Muito bom. Eu entendo da seguinte forma, eu entendo dessa forma que o irmão falou, que é muito importante. E assim, pastor Gerson, quando Adão ele permitiu, né, que quando nós observamos o contato de Adão e Eva com a serpente, através do simbolismo da serpente, a palavra hebraica ali, nahash, essa palavra nahash em hebraico pode ser serpente ou então encantamento, né? Inclusive, a palavra bronze, né, que nehush, né, que é bronze, né, está associado também ao céu estar vermelho, né, está de bronze, está fechado. Significa algo ruim e negativo, né? Então, ou seja, se vocês observarem, Adão e Eva, eles procuraram uma instrução oculta. E ao ter contato com o ocultismo, né, por que eles quiseram ter contato com o ocultismo? Porque eles não se contentaram em ser semelhante a Deus. Eles queriam ser igual a Deus. Na minha opinião, a opinião minha, claro, seria o primeiro resquício de idolatria. Porque quando o homem quer se colocar no lugar de Deus, ele está se idolatrando a ele mesmo. Ele está querendo pegar a glória de Deus para si. Né? Eu entendo dessa forma.
E ali nós vemos que, através dessa queda, a instrução, né, do opositor entrou no mundo. Então, ou seja, deu autoridade para eles agir nesse mundo. Então, ou seja, Satã, eu vejo ele como o promotor, né? E os seus mensageiros, eles são aqueles anjos responsáveis de fazer o homem tropeçar para que haja uma acusação, né? E Yeshua, como palavra, é nosso advogado que nos protege nesse aspecto. Eu vim de uma família espírita também, não espírita de Allan Kardec, mas espírita de mesa branca, né? Então, eu, pastor Gerson, eu tive muito contato, ainda tenho muito contato com o sobrenatural, né? E a palavra sobrenatural, sobre o natural, né? Sobre, né? Natural é aquilo que todo mundo está acostumado a ver. Sobrenatural é aquilo que suplanta, que vai além do natural, né? E eu tenho muitas experiências com isso. Inclusive, quando eu for aí na roça, aí, a gente vai compartilhar essas experiências aí. Vai ser benção. E assim, eu também acredito que existe demônios territoriais, porque a autoridade do planeta, assim dizendo, foi dado para eles, né? E eles tomaram posse da Terra indevidamente, né? Quando a gente for abordar o estudo de escatologia, vamos abordar esses aspectos também, usando a figura do jubileu, que é algo muito interessante perante a figura do resgatador e os selos também do próprio Deus. Tem uma revelação muito interessante em cima disso. Então, eu creio sim que cada local tem demônios territoriais, mas ele só vai ter poder sobre aquele local se não tiver um representante. No entanto, que isso é tão verídico que quando nós observamos, segundo a Reis, capítulo 17, quando o rei Sargão, né, chamado de Salmanazar pela Bíblia, ele leva cativo as 10 tribos para a Síria, né, e começa a ocorrer uma miscigenação ali de povos com os israelitas que sobraram, nós podemos ver que os leões começam a atacar o povo, né? E, no entanto, que a primeira coisa que fazem é o quê? É buscar um sacerdote levita para ensinar o povo o costume do Deus da terra para que os leões parassem de atacar o povo. Como a terra de Israel, ela seria a extensão do reino de Deus aqui, se a terra de Israel é profanada, as maldições daquele povo, as maldições vão alcançar aquele povo que profanou a terra. E se não tiver um sacerdote para que faça expiação ali, para que a terra seja santificada, né, a praga não vai cessar, né? Então, ou seja, tem todo um aspecto aí, o pastor Wagner, que você falou, que eu creio, sim, que existe essas questões de demônios territoriais aí, né? Mas essa questão de Jó aí eu acho muito interessante. Eu creio sim que pode ser, que são anjos ali, o termo Bnei Elohim, a possibilidade de ser anjo de luz é muito grande, é mais do que de ser anjos mensageiros terrenos, né? E, no entanto, que o que dá a entender foi o que eu falei no estudo aí, o que dá a entender que Deus, como ele trabalha na pluralidade, ele mandou os seus representantes passear pela terra e avaliar ela, né? E avaliar ela, que é andar por ela, no sentido de observar o seu reino, como que ele está. E quando eles voltaram, veio o opositor dentro deles no sentido do quê? Né? Se Satanás ele é o promotor de acusação do próprio Deus, criado pelo próprio Deus, para mostrar o erro do homem, quando Satanás veio junto ali com esses Bnei Elohim, né, ele estava para tentar trazer uma suposta acusação para Jó, né? E Deus falou assim, ó, observasse o meu servo Jó, né? Observei e tal, viu o homem íntegro, reto, ou seja, ele passeou a terra e não achou acusação sobre Jó. Mas ele falou assim, ele falou para o Eterno assim, mas será que se o Senhor tirar as coisas dele, ele vai continuar íntegro? Aí Deus falou assim, ó, tudo bem, eu permito que você tire, mas não tire a vida dele. Então, ou seja, tem todo esse aspecto aí que é muito interessante, que você vê que cai fogo do céu, né? Esse fogo vem de Satanás, mata os filhos de Jó, né? Primeiramente,
você vê, primeiramente, Satanás atingindo primeiro os animais. Por quê? Porque matando os animais, Jó não poderia oferecer holocausto para Deus, né? Até mesmo pelos pecados dos seus filhos. E isso tiraria a proteção da graça de Deus sobre os filhos de Jó, que foram mortos. E depois começou a destruir a casa e destruiu tudo. Então tem todo esse aspecto, que é um aspecto muito interessante. Eu trouxe também a questão de idolatria, né? Que é uma vertente que eu aprendi também com o Shulam, também, num seminário que eu fiz com ele, né? Chamado Monoteísmo e Ocultismo, que eu achei muito bom, referente à vertente de idolatria. Porque, na realidade, nós vemos que a idolatria entrou no mundo quando Adão e Eva quiseram adorar a criatura e não ao Criador, né? Ou seja, aquela força oculta que foi criada por Deus, que não era para o homem ter contato, porque ele se tornaria impuro, a catarto, que era inapropriado para o homem, como o homem teve contato, né? Isso fez com que toda a terra fosse amaldiçoada e o homem se transformou maldito e a terra é maldita. No entanto, por exemplo, um assunto muito interessante que nós podemos abordar, o pastor Gerson, sobre a palavra, o pastor Wagner, sobre a palavra maldito em hebraico. A palavra maldito em hebraico é arur. E qual o significado etimológico dessa palavra? Ser preso por encantamento, ser cercado por obstáculo e não ter força para resistir. Então, quando você entende que a palavra arur em hebraico maldito significa ser preso por nahash, por encantamento, ser cercado por obstáculo e não ter força para resistir, ou seja, você estar encantado com algo que te prende, tá? E deixa você sem força para resistir. Porque se você fica muito tempo preso a essa força oculta que é inapropriada para você, é acatarto, é imundo para você, você acaba se tornando o quê? Uma pessoa morta, né? Ou seja, por isso que Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Por quê? Se a pessoa persiste em errar o alvo, é porque ela está presa por encantamento, está cercada por obstáculo, e ela vai acabar sem força para resistir, porque o salário disso daí vai ser a morte. E Yeshua, como palavra de Deus, ele tira nós desse encantamento, né? E nos dá força para resistir a todo mal. Isso aí é forte, porque toda vez que os nefilim são citados pelos povos também, outras culturas e outros achados, como foi dito aí, o fim deles é a morte, serem destruídos. Então o Eterno mandou água do alto, que é o dilúvio. Uhum. Como o homem errou nesse nível também com relação a não poderia fazer e o homem errou, o Eterno foi, consumiu com alguns, né? Como a gente conhece, consumiu com alguns e poupou. Uhum. Mas houve uma nova transgressão de novo, relacionada a encantamento, relacionada entre homens e demônios, esses seres aí. Aí o Eterno vai, eles tiveram uma ideia, um grande líder se levantou após o dilúvio para construir uma grande torre, cheio de Shedim. E aí o que acontece? Aí o Eterno vem, confunde as línguas, como todo mundo bem sabe, e aí nós recebemos uma outra pena novamente, relacionada à morte. A primeira foram as águas, as muitas águas vindas do alto, e a segunda agora é a idade. A nossa idade ela foi reduzida. E muito bom. Esse mundo nosso físico e o mundo espiritual ele é muito sério. O Eterno elimina. O Eterno elimina. Então, e isso não é algo que só nós temos na Bíblia Sagrada ou que temos, né, nos textos sagrados. Os povos da região do Oriente Médio antigo ali, apesar da cultura e dos deuses, do panteão de deuses deles lá, a essência é a mesma que o senhor está me ensinando hoje, pastor Kester, em 2020. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu fico muito feliz aí de estar trazendo essa revelação, o pastor Wagner, porque
você você é um homem sábio e você é um homem experiente, né? Eu já vejo você como um mestre da palavra, você, o pastor Gerson, Brendel também. E assim, esses estudos que a gente está trazendo, às vezes eu começo a pesquisar, fazer algumas pesquisas no hebraico, e eu começo a tomar um susto, né? Porque você está acostumado a ler o texto em português, você vai ver, mas será que é isso aqui mesmo? Então, por exemplo, a primeira coisa quando eu vejo alguma anomalia no hebraico, quando eu falo anomalia no sentido de algo que a tradução ocultou, a primeira coisa quando eu formulo algo na minha mente, a primeira coisa que eu faço é consultar um outro hebraísta, né? Ô, fulano, tudo bem, principalmente quem está no nível do hebraico a mais que eu falo, o que você acha desse texto aqui? Quais as possibilidades? Beleza. Aí você abre aqui o Bibleworks aqui também, que é uma ferramenta muito boa, né? Não é muito fácil de mexer, mas eu estou aprendendo. E você faz aqui as pesquisas aqui, você vê as possibilidades daquela palavra e as possibilidades dessa palavra dentro de um contexto. Aí você vai falar assim, puxa vida, fantástico. Fantástico. Então, ou seja, você falou dessa palavra Nefilim, essa palavra Nefilim também é encontrada em Números 13 ali, né? Caídos, né? Bárbaros, é o significado literal dela. E seria as pessoas bárbaras que estavam residindo ali em Canaã, que tinha o mesmo aspecto de Hamas de violência, né, que você encontra ali em Gênesis 6, a palavra Hamas, que significa violência no sentido muito amplo, né, pode ser violência sexual, né, no entanto que os povos antigos, quando eles guerreavam contra os outros povos, eles matavam os homens, né, e pegavam as mulheres de prisioneira, e eles praticavam o quê com as mulheres que eram prisioneiras? Hamas, violência sexual, né? O que o Islã faz hoje com as mulheres de prisioneiros? Eles fazem a mesma coisa, né? E o que o grupo Hamas está fazendo? A mesma coisa. Então, ou seja, nós vemos que o mesmo espírito, o pastor Gerson, que está lá atrás, está aqui hoje. Eu, pastor Gerson, eu não acredito que seres humanos possam ter relação sexual para gerar filhos com seres espirituais, tá bom? Eu vou falar uma coisa que eu tive experiência. Quando eu falo eu tive experiência, que eu ajudei uma pessoa referente a isso. Eu ajudei uma moça, né? Não vou citar o nome por questão de ética, é claro. Uma moça que ela falava para nós, né? Tanto para mim quanto para minha esposa, que via um ser de madrugada que a violentava. E ela acordava com as partes íntimas doloridas. E muitas vezes até com marcas, né? Sobre essa questão, eu creio que esses seres demoníacos, eles podem fazer isso, violentar a pessoa. Mas eu não creio que possa fazer filho. Porque se fosse para fazer filho, teríamos um monte de pessoas híbridas hoje aí. Entendeu? Então temos esse aspecto. E quando a gente fez um trabalho de oração com essa pessoa, né? Até algumas coisas que teve que jogar fora lá, e isso passou. Mas ela sofria muito tempo com esse tipo de situação. E também tem o histórico de ser espírita também, que teve esse tipo de retaliação. Inclusive, na época fez um trabalho, na época do tempo de ignorância dela, ela fez um trabalho para uma entidade para ser feliz no amor, né? E essa entidade, ela cobrava isso dela, né? Então, isso foi quebrado. Então, existem esses aspectos, pastor Gerson. Agora, se tiver algum irmão que pensou ao contrário, eu até respeito, mas eu não acredito dessa forma, não, que seres humanos possam ter filhos com seres divinos. Concordo com o senhor também. Quando eles se materializam, igual essa irmã que foi tocada, violentada, acontece com homens também, isso é real. A linha de onde a gente saiu é vários casos de situações como essa. Agora, tem um grande problema, é com o sêmen coletado. A possibilidade de coletar, sabe? Uhum. Porque eles não têm. Exatamente. Um outro tipo, lógico, né? É um outro tipo de estrutura. Mas paremos por aqui aí. É muito importante, porque o irmão já foi do kardecismo, né? E você sabe que Allan Kardec, ele usou a própria Bíblia para desenvolver
para decodificar o espiritismo, né? Ele tinha uma base católica muito forte, foi estudar na Suíça, né? E quando ele chegou na Suíça, ele teve uma influência científica e protestante, né? E, inclusive, os espíritas dizem que Allan Kardec seria a terceira lei, né? A primeira lei foi Moisés, a segunda lei foi Cristo e a terceira lei foi Allan Kardec. No entanto, que eles dizem que Allan Kardec seria a própria reencarnação do Messias, né? Vai vendo como é que é. E você vê que eles usam texto bíblico, por exemplo, quando lá em João o próprio Yeshua fala que o meu reino não é desse mundo, né? Eles falam assim, eles usam essa palavra para dizer que nesse cosmo que nós vivemos seria uma preparação para o mundo espiritual. Eles utilizam esse aspecto. Só que vai vendo o sofisma. Por que eu falo o sofisma? Quando Yeshua fala que o reino dele não é desse cosmo, tá? Qual o significado etimológico da palavra cosmo? Que é em grego, que é um significado muito amplo. A palavra cosmo, ela pode significar mundo, no sentido de planeta, pode significar mundo no sentido de universo, e pode significar mundo no conceito, no sentido de concepção moral. Tá? Então, quando Yeshua fala, o meu reino não é desse mundo, ele está falando assim que o reino dele não é dessa concepção moral, porque a concepção moral que ele traz vai mudar toda essa concepção moral destruída, né, pagã que temos hoje. Tá? Então, ou seja, às vezes a questão de não entender a linguística faz isso. Só que eu achei muito interessante, você que já foi espírita, né, acabamos até entrando em outro assunto aqui, mas eu creio que não vai fugir do que estamos dizendo aqui, o pastor Wagner. Allan Kardec, eu vi que ele era um cara muito inteligente. Eu li a biografia dele, também li o evangelho dele, né? Era um cara muito inteligente, inclusive eu pude perceber que ele conhecia o hebraico. Só que não numa profundidade muito grande, porque ele confunde o termo Nazir, de Nazireu, com o termo Nazaret, né? Dizendo que ambas as palavras significam consagração. E eu lendo o livro dele, eu corrigi esse aspecto, porque a palavra Nazireu vem do verbo Nazar, vem do verbo consagrar. E a palavra Nazaret, que é Nazaré em hebraico, vem do verbo notzer, vem do verbo guardar, vem do verbo proteger. Então são palavras diferentes, porque o verbo Nazar é escrito com a letra Nun, a letra Zain e a letra Resh como raiz, né? E o verbo, e a palavra Nazaret, ela vem com 3 raízes, né? No caso, que a raiz é composta pela letra Nun, Tzad e a letra Resh, né? Então são raízes diferentes, né? Então, ou seja, mas eu vi que ele era uma pessoa muito esclarecida, muito inteligente. E se a pessoa não tiver na visão da restauração e ler o evangelho dele, a pessoa se convence. Ele, pelas suas buscas, né, e pesquisas, pastores e líderes cristãos foram muitos levados pela fala dele, porque é considerado como um espiritismo científico, né? Exatamente. No meio da Umbanda, da Quimbanda, a forma como a entidade usava ele era considerado como top de linha. E a linha que ele usava pegou as pessoas, reis, pegou gente graúda mesmo, tanto cristão como de outros locais também. E o que eu achei interessante é que a mesma retórica que ele utilizou, ele utilizou a mesma retórica de Maomé, né? Ele falou, Maomé disse que teve a revelação de Gabriel que ele teria que restaurar o cristianismo e o judaísmo que estava corrompido. E ele utilizou a mesma questão. Ele falou que o espiritismo seria uma reinterpretação melhor das escrituras, né? Ele utilizou esse conceito. E veja bem,
Ele nasceu em 1804, né, no começo da Idade Média. Ele nasceu no começo da Idade Média. Ele teve contato com o Espiritismo em 1854, né, quase no final da sua vida. Ele parece que ele viveu mais 10 anos depois dessa época. E ele teve um crescimento nessa área muito grande. Por quê? Porque ele diz que a religião espírita é uma religião científica, né? E ele trouxe conceitos da escola de Pitágoras para dentro dessa escola, para dentro do espiritismo, né? A questão filosófica ele trouxe para dentro do espiritismo e pegou um cristianismo católico que estava, no caso, defamado, porque na Idade Média a Igreja Católica ela passou pela Idade das Trevas, que ela tinha engessado as pessoas em não ter conhecimento. No entanto, que na sua biografia ele exalta Aristóteles e Santo Agostinho como grandes servos de Deus. E são homens, e tanto Aristóteles quanto Aristóteles, ele exalta Aristóteles, Tomás de Aquino, e Tomás de Aquino, ele trouxe Aristóteles para o cristianismo católico, e foi através de Tomás de Aquino que os padres começaram a pegar o conhecimento filosófico, e um deles, que é Martinho Lutero, trouxe a reforma, né? E isso fez com que as pessoas começassem a pensar. E ele também viveu na época do deísmo filosófico, né? O deísmo filosófico, ele deu origem ao ateísmo moderno que vivemos hoje, né? As pessoas estavam repudiando a religião. O protestantismo não foi o suficiente para que houvesse uma techuvá completa. Então ele pegou todo esse aspecto da sua época ali e criou essa religião chamada Espiritismo, que é uma religião também que é bastante grande. Estudando um pouco sobre eles, a gente vê que depois toda a roupagem bonita ela cai. Aí já começa a dizer que Yeshua, que Jesus, aí começa a falar que ele teve que passar por vários processos. Aí começa a denigrir a imagem. Só que ninguém vê isso nos primeiros livros, nas primeiras palestras. Só quando você começa a aprofundar. Você já é levado para um local diferenciado, para ler outras coisas, outros escritos. E ali você já vê que as pessoas percebem que, igual o senhor disse, é o sofisma. Começa filosofia, começa explicando as lacunas, e por incrível que pareça, muita coisa que evangélico bate a cabeça e católico bate a cabeça, eles já têm as respostas. Eles ficam de fora vendo esses debates aí e rindo, porque o povo que está lá é um povo mais polido. Eu falo dessa classe de Kardec, é um povo mais polido. Bastante. Bastante. E o que acontece? Um crente, igual o senhor explicou aí, fraco de cultura, sem a restauração, a pessoa era elevada. E eu tenho visto na tristeza, nossa, igrejas evangélicas que o culto, em pleno culto, há uma sessão espírita. Uma vez que eu vim de lá, eu posso dizer isso. Há uma sessão espírita acontecendo. E os chedins trabalhando à vontade. Tem uma pastora aqui em São Paulo, chamada Neuza Tioquia, tá? Ela, praticamente, as curas interior dela, ela faz regressão. Entendeu? E eu achei isso absurdo. E você falou algo muito interessante da questão de conhecimento deles. Eu li no Evangelho segundo Allan Kardec, no capítulo 1, na página 30, se não me falha a memória, ele falando sobre o Sermão do Monte. Mateus 5,17. E eles interpretam ali, inclusive ele usou o grego, plerosai, falando, Jesus veio tornar aplicável aquilo que Moisés ensinou. E ele explicou corretamente. Quando o mundo evangélico aí distorce esse texto, ele explicou corretamente a questão etimológica da palavra ali. Só que depois, lá na frente, ele trouxe para o espiritismo, né? Então, ou seja, para quem não tem conhecimento, é muito convincente. É muito convincente.
Pastor Kesto, a aula que o senhor deu sobre os Binei Elohim tem uma parte dentro do Espiritismo que vai confirmar também, mas esse fato. Chico Uhum. Xavier, um outro que eu li também bastante, né, com certeza você deve ter escutado falar dele, ele ia fazer uma sessão espírita em Ouro Preto. Essa história, todo kardecista conhece ela. Até os Aham, evangélicos conhecem ela e gostam de utilizar. aham, No meio do caminho, eles observaram que estava olhando para o alto, para o teto do carro, e mudou de cor e pediu para o motorista, né, para o chofer na época, opa, pode parar o ah, carro. Pode parar e aham, voltar. Ele estava chegando próximo de Ouro Preto, ele estava indo para aham, lá, né, que era um local que ele queria muito conhecer, e infelizmente aí os irmãos da região de Ouro Preto aí sabem que essa região nossa aí, a nível de Brasil, as entidades que estão lá, é coisa terrível, irmão. É sim, pesado. Todo mundo fala de Bahia, daquilo outro, mas Ouro Preto e Mariana, meu pai. Aí o eu que já ouvi falar. acontece? Ele viu o Shedim gigante e impediu ele de entrar. Ele pediu Paz, para o motorista voltar. E isso tornou-se. Toda a escola espírita aí sabe desse caos. Opa, líderes territoriais. Um grande líder hum, teve que voltar para trás. Então, rapaz, meus é irmãos, forte, então estou contando isso porque não é historinha, não. sim, Essa live tem que ficar marcada em quem ouvir, quem assistir depois. Tá na hora de ser restaurado, parar de brincar de cristão. O é verdade. reino das trevas é bem real. É, no caso um fato, viu, pastor Gerson, o pastor Wagner, o que você falou aqui, porque o ano passado, que eu fiquei 2 meses na Suíça, né? E quando você. É uma viagem de 12 horas aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos até Zurique. E quando eu pisei em Zurique, que é uma cidade muito bonita, muito organizada, eu senti o peso espiritual, né? Inclusive, o principado que trabalha lá, ele trabalha na questão da incredulidade, do ateísmo. As pessoas são incrédulas. É um outro tipo de principado. E eu encontrei alguns missionários lá também, que eu fiz amizade mais com uma, que era de São Paulo, e ela falou assim para mim, irmão, você tá conseguindo pregar aqui? Eu falei, tô. Ela falou assim, eu estou aqui há 2 semanas, já estou com depressão. É um local bonito, mas é um local que é muito oprimido. E as pessoas, elas tratam você com desdém. Eu falei assim, minha irmã, se você não estudar e não orar, você não vai conseguir alcançar essas pessoas aqui. As pessoas lá, pastor Wagner, só me ouviram porque eu tô trabalhando já há 8 anos nessa visão da restauração. Se eu não tivesse conhecimento da restauração, eu teria sido apenas mais um naquele local. Amo quando fala assim, com simplicidade. Amo demais essa sinceridade. Entendeu? Isso é algo muito importante que as pessoas entendam aí. Você pode ver que essa live ela começou de uma forma, entrou em outra e depois o espírito condicionou para outra parte. Vocês irmãos perceberam isso? Eu, quando eu falei que ia passar essa live aqui, eu falei assim, eu vou passar essa base aqui, mas eu nem sei como que eu vou concluir essa live. E você vê que o espírito ele está condicionando para que a gente fale, talvez de uma outra forma, para que as pessoas vejam que o negócio é muito mais sério. Muito mais sério. E os irmãos que estão ouvindo aí, né, seria muito bom participar. Eu confesso aí que essa é uma das lives que eu vou precisar ouvir de novo também, porque é muito complexo, né? Algumas coisas que foram esclarecidas aí, até porque existem linhas de raciocínios diversas, né? Então, assim, é muito bom essa visão, essa ideia, essa proposta. E eu quero escutar de novo para fixar melhor a linha de raciocínio.
com relação a essas questões aí do sobrenatural, né? Eu vejo o pastor Wagner aí, uma pessoa que tem um contato com isso aí que é diferenciadíssimo. Até escrevi aí nos comentários aqui da live. Falou em sobrenatural, já linko logo com o pastor Wagner. E o homem é bruto, rapaz. E O assim, pastor. Perdão, pode é falar, o Brenda. tipo de Perdão. experiência, o pastor Kesto, que te leva a um nível de temor ao eterno muito grande, sabe? Aham, E eu vejo que é algo que falta muito no meio restaurado. Felizmente, muitas bastante. pessoas focam muito, muito, muito na questão teórica, né? Aham, E essas experiências aí de um contato com o sobrenatural, com o que não é terreno, né, o que não é material, fica totalmente de lado, né? E aí faço das minhas palavras as palavras do pastor Wagner aí, quando ele disse, né, que é a hora de fato da gente parar, né, de ser um cristão meia boca, né, e de fato tomar sobre nós essas palavras que têm sido ministradas aqui, de ter uma cultura, de uma linha de raciocínio que é a linha de raciocínio do reino. Eu quero reforçar isso aí, porque de fato a gente precisa tomar uma postura e o mundo espiritual ele é muito real, real mesmo. verdade, verdade. O mais interessante desse estudo, quando eu fiz a pesquisa no livro de Jó, o que me chamou muita atenção é essa expressão de rodear a terra e passear por ela. Vocês vão encontrar outras literaturas com essa mesma expressão, mas com um significado. Aliás, tem dois significados. Ou seria o próprio rei da terra indo até checando o seu reino para saber se está tudo ok, ou então ele mandando o seu representante, né? Agora a questão que fica é por que Jó utilizou essa mesma expressão, referindo-se aos filhos de Deus e a Satanás, né? Eu tenho uma vertente. Quando eu falo vertente, eu gosto muito de passar estudos assim, irmãos, que é polêmicos, né? E não bato o martelo. Por quê? Eu aprendi, desde quando eu tive contato com a crítica textual bíblica, eu aprendi a ser neutro ao ler a Bíblia. Eu aprendi a deixar o meu intento lectores de lado, para mim ter uma melhor interpretação dela, né? E quando eu compartilho com vocês, é porque eu sei que vocês também são pessoas sábias que vão me ajudar a discernir talvez coisas que eu não vi, né? Mas eu entendi que ali a Suprema Corte do Divina estava reunida. Satanás, para mim, faz parte da Suprema Corte, né? Ele tem a função dele no reino. É opinião minha, tá, irmãos? Tá? Opinião minha, tá? E ali ele estava junto com os Binei Elohim, tá? Observando a terra e passeando, andando por ela. E lembrando que o verbo andar ali está no tronco verbal itpaia, forma reflexiva intensiva. Ele está refletindo na terra com uma intensividade muito grande. Tá? E isso é uma revelação muito grande. Por quê? Porque o mundo já está no maligno, né? Ele está como figura de acusação. E se não houver uma techuvá para muitas pessoas rápida, né? Essas pessoas podem se perder de uma vez por todas aí. Então isso é muito importante. E fora a questão sobrenatural aí que tem nesse texto também, que é fantástico.
É forte. Bastante. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário aí, perguntar? Vou interromper. Eu aqui só estou ouvindo, estou aprendendo aí com os irmãos aí. Top de linha aí, esse raciocínio aí do pastor Kesto aí, o que o pastor Wagner também já falou aí. Estou só aprendendo, estou só me alimentando, fazendo aquelas minhas anotações. Glória a Deus, o evangelista Jorge. Quer fazer algum comentário aí sobre o estudo, o que foi falado aí, o que você entendeu, o que você não entendeu? Por quê? Porque a sua opinião ela vai nos ajudar ou a trazer mais revelação ou a somar conosco aí. Isso é muito importante. Não só você, como os outros irmãos que estão participando aí. Meu pastor, na boa, por enquanto eu não tenho nada a acrescentar não, mas eu vou fazer igual o Breno. Eu vou ter que ver tudo de novo, ou seja, ouvir tudo de novo. Porque o negócio aqui foi bom, só que teve momentos aqui, né? Eu estava com meu filhinho aqui, então teve momentos aqui que eu não peguei, né, as coisas aqui. Eu estava indo ali e voltando aqui. Eu vou ter que fazer Entendi. igual o Brandon falou. Tem que ouvir tudo de novo. Mas o que eu ouvi aqui, que isso, cara, vocês são sinistros, que nem diz o outro. Eu tinha visto aqui, eu tinha visto que o Douglas tinha entrado, né? Não sei se o Douglas está aqui ainda, ou se ele saiu. O Douglas, eu queria, se ele tiver vendo aí, não sei se ele está na lista do pessoal aí. Não, o Douglas não está, não. Ele saiu, né? Ele saiu. Rapaz, esse homem é igual o Diego, cara. Ele é arisco, ele some, mas ele tem um conhecimento fantástico. Eu queria a participação dele também, que eu tenho certeza que ele ia acrescentar nesses assuntos aí. Excelente. Quem tá aí é o Renan, ele tá quieto demais. Cadê as perguntas? O Renan tá aí? Renan. Cadê o Renan? Eu acho que ele tá só ouvindo só, né, o Renan? Renan Suminski. Eu acho que o Renan tá pra casar, por isso que ele tá meio sumido, viu? Pois é, rapaz. Esses meninos aí, quando tá pra casar, some mesmo, não tem jeito não. Ô, pastor Gerson, você também tá muito quietinho aí. O pastor Wagner deu uma aula aí, ó, também. Eu gostei muito do que ele falou. E contribui mais aí, pastor Gerson. Ah, entrou na temática do homem aí, rapaz. Falou que é que é seres espirituais, é com o homem, tá? Muito bom. Ai. Lembrei, foi da gente conversando aí esse final de semana, o pastor Gerson. É, Te falou não, exatamente isso aí. é Tem também duas áreas, tá? Na hora que É duas. se caso a gente tiver uma live aí sobre é, namoro, noivado, casamento, essas questões mais também a área dele. Muito bom. Esse homem não é fraco, não. Devemos pegar um dia aí o pastor Wagner e ele passar uma aula pra gente sobre o sobrenatural, né? Seria muito bacana, né? Nós Verdade, viu, aprendemos com pastor ele também. Gerson? Boa sugestão aí, ó. Poderíamos fazer na próxima live aí, né? Eu tô, né, terminando aqui alguns trabalhos também de. Se ele quiser passar na próxima live, já passamos também. Seria muito, no caso, interessante. Aí é o pastor Wagner dá um aceite. Né, pastor Wagner? É forte isso aí, tá? Com a Ó, ajuda não do tenho. Eterno, com a ajuda dos Talvez eu não tenha tanta experiência quanto você, assim, né? Mas eu tenho algumas coisinhas para falar aqui, porque eu também vim de família espírita, né? E então, por exemplo, já vi cara pular uns 3 metros de altura, o cara virar o olho do cara ficar todo branco, sem a bolinha, entendeu? O cara pular árvore que nem macaco. Eu já vi essas coisas aí já.
Que é isso, rapaz? Irmãos, na oração que foi feita hoje, meu vizinho começou a quebrar as coisas aqui do lado. Misericórdia, tá vendo? É complicado. Ó, É complicado. É ao vivo e a coisa aqui. Eu tive que sair da sala para vocês não ouvirem os palavrões e como é que tá o negócio. Tá quebrando tudo. Posseste Não é tudo. brincadeira, não. É. Não é brincadeira, não. Vamos orar, né, por ele, né? Não é brincadeira, irmãos. Mexeu nesse tema aí, é mexer no mundo espiritual mesmo. Por isso que quando o Brandel fez a oração, eu acrescentei, por quê? Porque quando você fala do adversário, é complicado. não é fácil não. É complicado. Shalom a todos, boa noite. Boa noite. Gostaria de saber se no mundo espiritual, tipo, pode ocorrer tipo de curas. Você quer saber se o mal cura, é isso? Isso, Muito, exatamente. excelente pergunta. Muito boa a sua pergunta. Você quer responder primeiro, pastor Wagner? Eu vou falar o que eu vi lá. O que acontece? Vou imaginar que a pessoa, vou usar o termo que é utilizado aqui no interior, espinhela caída. Você vai no médico, não resolve. Até os próprios médicos aqui da região mandam procurar um curandeiro. Aí quando a pessoa vai nesse curandeiro, ele faz as preces lá, né? E a pessoa endireita a coluna. E ela vai embora. Só que essa pessoa, quando ela vai a primeira vez no centro, ela agora passa a ser dependente constantemente daquele centro. E ela tem que trazer também oferendas, ou ofertas, ou coisas que os líderes, os guias pedirem, por exemplo. A cura, ela não acontece 100%. Cura 100% é só Yeshua HaMashiach. Muito bom. Eu vou responder de uma forma mais técnica, tá? Eu vou responder de uma forma mais técnica essa pergunta. Inclusive, é um comentário do Talmud entre o Rabino Mir e o Rabino Edith, né? Eles comentam a seguinte questão: se Deus é soberano, por que os deuses pagãos eles curam as pessoas? A pergunta que foi feita é essa. E um dos rabinos responderam assim: o Deus das nações curam com ataduras. E o Deus de Israel, ele cura com a mesma arma que ele fere. Né? E eles começam a utilizar textos bíblicos, né? Eu vou dar um exemplo. Da mesma forma que a serpente começou a picar o povo no deserto, da mesma forma a serpente de bronze começou a curar o povo no deserto. Da mesma forma que através da palavra veio o juízo a Adão e Eva, pela própria palavra vai vir a salvação aos descendentes de Adão e Eva. Então tem esse conceito que eu acho muito interessante. Deus permite as pessoas que invocam o ocultismo tem poder. Eu falo isso porque eu já tive envolvido com o ocultismo. Tem poder, tá? O mal tem poder para agir e até mesmo fazer prodígios e maravilhas. Só que nem o pastor Wagner falou, tem um preço. Se você usa aquela ferramenta inapropriada para você, para um benefício próprio, você vai ficar escravo dela. Obrigado aí por ter esclarecido aí, tá? É porque, tipo, eu tenho parentes assim, que são do ocultismo, né? E aí, ontem mesmo, tava no grupo da família, tá meio que discutindo sobre esses assuntos, assim, né? Então, como eu que não tenho muito entendimento dessas coisas, então, só queria ter uma noção, entendimento sobre essas coisas aí. Amém, muito bem. Por aprender E com outra vocês. coisa, aquela pessoa que recebeu aquela cura aparente ali, o Shedim vai atrás dela. Ela entrou lá com um problema, né? Agora vai embora com 2. Então, é porque, tipo assim,
o esposo da minha prima, né? Ela faz parte do ocultismo, né? Diz ela que tem não sei se é a entidade que fala, que protege ele, né? Aí eu não sei. Tipo, ele era cristão, né? E diz ela que ele passou ao ocultismo porque toda a família dele começou a ameaçar ele de morte e tal, e por isso ele ficou com medo e passou para esse outro lado. Que tipo de ocultismo que eles mexem? Kardecismo, mesa branca, umbanda, o que é? Eu não sei, ela diz que fala, minha prima fala que é para coisa boa. Diz ela, né? Coisa boa entre aspas, né? Pode ser a mesa branca aí. Você sabe que o pastor Gerson, o pastor Wagner, pode falar até melhor que eu. A mesa branca, ela tem a mesma origem de Allan Kardec, né? O pastor Wagner, porque Allan Kardec, ele teve, a primeira experiência que ele teve foi com a mesa, né? Corretíssimo, pastor Kerso, corretíssimo você está falando. E a mesa branca é que atrai artista. Um dos locais que eu fui, no Rio de Janeiro, todo final de ano, helicóptero pousava nesse local e esses artistas importantes da Rede Globo e outras aí, governadores, sempre participam deste local. Sim. Aqui perto de casa tem um templo disso que tem pega um quarteirão. E você vê os carros que encostam ali, só carros luxuosos que vão nesse local aí. Então, ou seja, o adversário não tá de brincadeira, não. Obrigado aí pela resposta de vocês e por ter aprendido um pouco mais. Amém. Tem mais alguém aí que queira perguntar? Não sei quantas pessoas estão participando, mas seria bom tirar as dúvidas aí. Seria bom, pastor Wagner, nós orarmos aí, né?